Trump acabou de declarar que vencemos no Irã, mas o Estreito de Hormuz ainda está prestes a ser fechado. Todos os mercados estão em pânico e em todo o Ocidente, ataques antissemitas estão explodindo, enquanto teorias da conspiração culpam Israel por tudo. Então, a guerra acabou ou algo muito maior acabou de começar? Trump acabou de declarar que vencemos a guerra. Dá uma olhada. Nós vencemos, deixa eu te dizer, nós vencemos. Você nunca gosta de dizer que venceu cedo demais, mas vencemos, ganhamos a aposta. Na primeira hora já tinha acabado. A gente não quer sair cedo. Queremos? Terminamos o trabalho após o martelo da meia-noite e fomos embora, achando que isso encerraria as coisas por um tempo. Mas eles começaram de novo. Por isso precisamos terminar, certo? A gente não quer voltar a cada 2 anos. E aqui, se juntando a mim online, porque ainda estamos em modo de guerra, estão minhas 3 maravilhosas co-apresentadoras. Emily Schrader, ativista de direitos humanos e jornalista. Shoshana Kipsjasko, fundadora da Shoshmat Nashim, elevando as vozes das mulheres ortodoxas. E de volta, a pedido do público, nossa amiga Danielle Ryan Spalding, que é comediante, ativista e muito mais. Bem-vinda de volta. Você sabe, Danielle Ryan nunca perde uma boa guerra. Então, estamos felizes em tê-la de volta ao grupo. Então, sim, tivemos esse anúncio bombástico do presidente Trump de que vencemos a guerra. Agora, será que ele se adiantou? Porque ainda corremos para nos abrigar, menos em Jerusalém agora. Preciso ser honesta com meus amigos de Tel Aviv que estão lá. Mas realmente parece que a intensidade está diminuindo um pouco. Talvez isso seja só otimismo meu. E como dissemos, o Estreito de Hormuz está fechado. Então, o que exatamente está acontecendo? Estamos vencendo a guerra, se é que já não vencemos? Trump se adiantou demais, Emily? Quero dizer, acho que Trump tem fama de se adiantar com essas declarações bombásticas. Ótimas palavras você Usou para descrever Trump, mas eu realmente acho que as coisas estão indo muito bem. E não é só uma sensação, aliás, sabe? Também são, sabe, os números que comprovam isso. Quero dizer, no começo da guerra, eles estavam lançando, tipo, 90 e poucos mísseis por dia. E agora eles estão lançando talvez 1 ou 2 a cada salva. Dá, tipo, sabe, um total de 5 por dia. Então é bem diferente do que estamos vendo agora. Eles disseram que destruíram 70% dos lançadores de mísseis. Quero dizer, nós causamos danos sérios ao regime e à sua infraestrutura, e continuamos fazendo isso. Então ele se precipitou ao dizer que a guerra acabou? Eu diria que sim. Não acho que estamos perto do fim, ainda temos muito pela frente. Mas mesmo que os Estados Unidos tenham concluído sua parte, acredito que o Irã ainda tem um longo caminho até alcançar maior estabilidade. Com certeza estamos no caminho certo. Quero dizer, eu concordo com você. E eu acho que, às vezes, mesmo que a guerra militar termine, e a gente não sabe quando isso pode acontecer, eu acho que, como você disse, Emily, é um longo caminho até a mudança de regime. E isso pode ser outra guerra, de uma forma diferente. Não significa que precisa ser a mesma guerra para acontecer uma mudança de regime. Talvez este seja o momento em que o povo iraniano finalmente atenda ao chamado para assumir o controle do país. E estamos sendo criticadas. Ah, onde está o povo iraniano? As pessoas são tão covardes enquanto estão sentadas no sofá, digitando no teclado. Bem, por que os iranianos não estão saindo? E eu disse, olha, em primeiro lugar, eles ainda não foram chamados. Eles, sabe, ouvem Reza Pahlavi na Irã International o tempo todo e foram especificamente orientados a ficar em casa até que digam quando é a hora. Então, acho isso muito injusto. Mas eu concordo com você. 70% dos lançadores de mísseis, 80% dos lançadores antiaéreos, quero dizer, sério, nós realmente causamos algum dano. Mas, sabe, a minha pergunta é, e eu continuo sendo questionada sobre isso porque enfrento uma mídia hostil em parte do meu dia. Por que precisávamos disso e por que agora? Shoshana, o que você responde quando alguém te pergunta por que precisávamos disso? É basicamente o que todas as redes sociais de ódio fazem atualmente. Sabe, eu vi uma postagem ridícula. Encontrei um canal de mídia social chamado Threads, sei que não é novo. Chama-se Eu Estou Resistindo, Eu Estou Resistindo. É feito de pessoas que dizem as coisas mais engraçadas ou pessoas que dizem as coisas mais malucas. E essa mulher, Ela disse: recebemos uma ligação dos fuzileiros navais. Nos Estados Unidos não há serviço militar obrigatório. Os fuzileiros navais ligaram e ela respondeu: meu filho não vai morrer por Israel, e desligou. 17 mil curtidas nessa postagem.
Ela tem 300 seguidores, então, claro, metade deles pode ser bots. Acho que existem dois tipos de pessoas, certo? Existem as pessoas que entendem que o regime iraniano é uma ameaça ativa contra os Estados Unidos e também contra Israel. Há pessoas que não sabem nada além do que veem e ignoram que o regime iraniano já matou americanos, continua tentando matá-los e estava se infiltrando na Venezuela. Por isso, Trump precisou ir à Venezuela primeiro. E eu acho que precisa haver muita conscientização, sabe? A grande mídia está tão focada no que a família de um terrorista doméstico estava fazendo e por que ele pode ter feito o que fez em uma sinagoga judaica. Em vez de falar sobre o que está acontecendo e por que os Estados Unidos estão lutando uma guerra por si mesmos. Falta muito esclarecimento e informação na mídia. Curioso como quem mais fala alto não coloca a América em primeiro lugar, pois se colocassem, falariam sobre isso. Sim, mas quero dizer, isso faz parte de toda a propaganda. Daniel, você tem viajado pelos Estados Unidos. Você chegou bem a tempo para outra guerra com o Irã. Você também estava aqui na guerra do Irã no ano passado. Então venha todo ano. Sim, exatamente. Mas tente escolher um período que seja mais tranquilo, talvez, Daniel. Mas, Daniel, você confronta essas pessoas o tempo todo, não é? Essas pessoas dizem que Israel levou os Estados Unidos para essa guerra. Precisávamos mesmo dessa guerra. Ela é realmente necessária? Como você vê isso? Como você faz essas pessoas entenderem? Bem, eu acho que existe a guerra física, mas também existe a guerra de ideias, de informação e de influência sutil. Agora que me acostumei mais com a cultura americana, após viver a maior parte da vida adulta na Europa, não sabia exatamente como era a América. Mas agora que tive um tempo para processar as coisas, consigo ver claramente como a mídia realmente serve para criar histeria e pânico moral no seio da sociedade. Acho que muitos programas de notícias fazem isso para vender produtos como antidepressivos, fast food, coisas assim, basicamente para criar uma sociedade doente para que possam vender produtos. Quando eu olho agora para a maioria desses programas de notícias, esses jornalistas ou esses podcasters políticos, é pura histeria e pânico. E nada do que eles dizem é historicamente preciso. Nada do que eles dizem é factual, especialmente agora que eu vivi indo e voltando entre os Estados Unidos e Israel por um ano. Chegou a um ponto em que é simplesmente risível. Então, eu acho que muito disso é sobre criar divisões políticas realmente extremas na sociedade americana para conquistar poder político, porque a política se resume a obter poder e manter poder. Então, à esquerda você tem esse tipo de aliança entre islamistas, comunistas e queers, e então à direita eu acho que eles estão tentando dividir o Partido Republicano e virar os cristãos contra Israel para criar uma diferenciação entre Vance e Rubio, para que Vance possa tentar, tipo, vencer Rubio nas primárias republicanas em 2 anos. Acredito que esse seja o objetivo da direita woke. Bem, eu concordo com você que esse é um dos resultados que eles querem. Eu acho que o objetivo provavelmente é muito mais insidioso e profundo, que é separar a América cristã da sua lealdade a Israel e dividir o Partido Republicano. E, na verdade, eu li um artigo fascinante esta manhã falando sobre o fato de que isso é meio que os católicos tentando dominar os protestantes. Quero dizer, há tantas maneiras de olhar para isso. Mas, de qualquer forma, é bem perturbador. Acho que minha pergunta é: todos nós somos pessoas da comunicação, certo? Será que talvez o governo americano não preparou as pessoas para isso ou realmente não falou o suficiente sobre a necessidade disso? Ou todos estavam ocupados com outras coisas ou obcecados na guerra em Gaza? Talvez a gente não tenha feito isso. Digo, não quero ficar nos culpando por tudo, mas parte da crítica é que ninguém realmente via isso como uma ameaça e ninguém vê a necessidade dessa guerra porque não foi. O governo dos Estados Unidos não preparou o povo para a guerra. Você considera justa essa crítica, Emily? Sim, venho dizendo isso desde o início. Quando falamos sobre Hezbollah e toda essa conversa de defesa em termos de Estados-nação, quero dizer,
Esse é um aspecto enorme, e o Ocidente simplesmente abandonou completamente sua posição nesse sentido. Ninguém está defendendo os valores ocidentais e o liberalismo. Ninguém está educando a próxima geração sobre por que isso é algo superior. Coisas que considero conceitos básicos como liberdade de expressão religiosa e Estado de Direito. Essas coisas estão sob ataque e estão sendo atacadas por pessoas cujo objetivo final é dividir, como Daniel explicou, mas também desconstruir a civilização ocidental, como Mahmoud Khalil afirmou tão explicitamente, que o objetivo deles é realmente destruir a civilização ocidental. E tudo de bom que vem junto com ela. E nós estamos defendendo isso por nós mesmas. E a Casa Branca, eu acho que eles fizeram um trabalho fenomenal nessa guerra em relação às realidades no terreno. Mas, assim como Israel, há uma falta de planejamento estratégico, especialmente a longo prazo, quando se trata de defender vocês mesmas como o Ocidente. O público americano é tão importante quanto a comunidade internacional para os Estados Unidos, e eles nem estão lutando essa guerra. Mal tentaram. Agora tem um pouco, eles estão pressionando um pouco, mas não apresentaram o argumento antes disso sobre o quão perigoso esse regime é. E isso é um erro estratégico. Quero dizer, não poderia concordar mais. Quero dizer, os perigos do islamismo, assim como os perigos do nazismo, não foram realmente expostos, mesmo havendo indícios por toda parte. Se você ligar os pontos, está em todo lugar, mas ninguém está ligando os pontos de forma explícita e aberta, de uma maneira mais convencional. E claro, você pode dizer que a esquerda é cúmplice por causa da sua própria ideologia woke maluca e a direita é apenas antissemita. Dá para ver isso de tantas formas. Mas a questão é que, como você disse, o argumento não foi apresentado ao povo americano. Vamos ver por um instante o que as pessoas no Oriente Médio realmente pensam sobre essa guerra, porque ninguém está perguntando para elas no momento. Olha só isso. O Irã é a maior ameaça para o Oriente Médio, para todos os países árabes, especialmente para a causa palestina. O Irã é o mal no universo. Eu sou o governante do Oriente Médio. Tudo o que temos vem do Irã, toda a destruição e martírio vem do Irã. Eu, o do Oriente, o governante do Oriente Médio, eu sou o governante do Oriente Médio. Eu, do Oriente, sou o governante do Oriente Médio. Eu, Oriente. Eu, o governante do Oriente Médio, eu sou o governante do Oriente Médio. Eu sou o governante do Oriente, eu sou o governante do Oriente Médio. Como vai você? Abdullah! Como vai você, Abdullah? Eu sou o Oriente, eu sou a governante do Oriente Médio. Parabéns aos iranianos, parabéns aos iranianos. Uma calorosa recepção à América, Israel. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, Deus. Na verdade, Daniel, achei que você fosse comentar sobre os campi universitários e ruas das capitais ocidentais, pois é aí que, para mim, se vê o lado insidioso das garras que se instalaram. E sim, o governo dos Estados Unidos não tem feito um bom trabalho em combater o dinheiro e o esforço. E a completa tomada de departamentos e de programas inteiros de graduação em várias universidades dos Estados Unidos da América, e os americanos não entendem nada além de uma ameaça explícita, porque não tivemos uma guerra lá em solo americano desde, sei lá, a Guerra Civil? Sabe, essa é outra coisa. Acho que as pessoas esqueceram como é uma guerra, sabe? E agora qualquer guerra é considerada ilegítima. Então, mesmo uma guerra pela sua própria sobrevivência, mesmo uma guerra para proteger seus cidadãos, mesmo uma guerra, quero dizer, eu continuo lembrando as pessoas, o regime islâmico tentou matar Trump 2 vezes. Não foi uma, foram 2 vezes. Eles poderiam tê-lo matado, um ex-presidente e um futuro presidente. E depois... E então eles teriam achado que era justificável. Eles precisavam de outro 11 de setembro para achar que era justificável. Quero dizer, esse é o mundo que está aí para evitar o próximo 11 de setembro. E as pessoas parecem não entender isso. Mas de qualquer forma tem tanta coisa acontecendo agora. Mas o meu favorito é, pouco antes de eu ir dormir à noite e ficar rolando os meus reels, virou meio que um vício. E ver todas as teorias da conspiração mais absurdas que foram divulgadas nos últimos dias. Quero que cada uma de vocês me diga a sua teoria da conspiração favorita que viu nesta última semana. Sério, são tantas, Emily. Não sei, acho que escolheria Netanyahu.
The fake. O assassinato falso. Quero dizer, a República Islâmica tem feito afirmações tão extraordinárias. Incrível. De novo, quase todo dia eles estão derrubando um avião ou capturando um piloto ou algo assim. Mas uma das mais virais nos últimos dias é que Netanyahu foi morto. E isso foi porque no vídeo dele dá pra ver em um quadro que ele tem 6 dedos. Acho que alguém criou um vídeo a partir do vídeo dele, tipo da transmissão original. Mas é muito engraçado que isso realmente está ganhando força e as pessoas estão acreditando que isso é real. É um pouco assustador porque isso coloca em dúvida tudo sobre como estamos percebendo as coisas. Quero dizer, essa é uma guerra mais confusa em termos de IA do que qualquer outra que já vimos. Mas essa teoria da conspiração com certeza é uma boa. Sim, tanto que ele teve que ir tomar um café ontem em Sataf, que não fica longe daqui, para provar que está vivo e bem. Daniel, o que tem te chamado a atenção em Tel Aviv? E quanto a todos aqueles cenários pessimistas de que Tel Aviv foi destruída, que está arrasada como Gaza? Sim, estamos muito bem em Tel Aviv. Mas a minha favorita era uma garota de cabelo roxo. Eu criei uma websérie chamada Garota de Cabelo Roxo, bem no início da guerra sobre a subversão. E os ativistas woke em Nova York ficaram realmente irritados porque era bem no auge de tudo. Agora, olhando para trás, não parece tão radical assim. Mas a minha favorita foi uma garota de cabelo roxo de verdade que ficou muito chateada quando o Ayatollah morreu, porque ele era o papa dos muçulmanos. Sim. Isso foi um genocídio global do povo muçulmano. Também há uma influencer queer. Quando aquela sinagoga foi atacada em Michigan, ele culpou Israel por isso, porque o atirador... Israel matou os irmãos dele. Que os irmãos dele eram agentes do Hezbollah. Então, sim, é ridículo ver pessoas queer basicamente tão claramente nesse estranho alinhamento político com islamistas. É como se você nem conseguisse, se fosse apresentar isso como um filme, um diretor de Hollywood diria: isso é ridículo demais. Ninguém acreditaria nisso. Tipo, há 10 anos, ninguém acreditaria que isso estaria acontecendo agora e que essas pessoas queer estariam em um alinhamento político com islamistas. E mesmo quando você mostra para eles imagens de pessoas gays sendo enforcadas em um guindaste, eles vão negar ou vão dizer que ainda assim vale a pena, seja lá o que eles estejam fazendo, para combater o imperialismo americano. Quero dizer, tudo isso é, como nosso amigo Gad Saad diz, uma empatia completamente suicida. Eles são totalmente ridículos. Xoxana, qual a teoria da conspiração mais louca que você viu essa semana? Penso na teoria da conspiração dele, mas Candace sempre foi ótima para rir. Mas essa história, ou ontem quando eu li isso, foi hilário, porque Tucker Carlson basicamente foi desmascarado pela CIA porque ele estava conversando com os iranianos e depois ele estava no escritório do Trump. Trump claramente controla ele, tipo, te peguei. Tucker acha que faz parte do círculo interno, mas todos sabem que ele é uma piada. Então Tucker reclama que, ao descobrir que a CIA lê suas mensagens para te incriminar, eles diziam estar só monitorando iranianos e conversas deles com você. Mas tudo bem, aí a Candace retuita isso e diz: se vierem atrás do Tucker, a gente parte para cima ao amanhecer. Ela que cavalgue para onde diabos ela quiser. A gente monta num cachorro. A gente monta numa porta. Não sei quem essas pessoas pensam que são ou em que filme acham que vivem. Mas isso me rendeu uma boa risada hoje de manhã. Eu fiquei tipo... ela pode seguir em frente mesmo. Ela pode sair dali. Não entendo por que Mahmoud Khalil ainda está no país. Por que não foi expulso? Ele perdeu o caso e recorre de novo? Todos podem ir embora ao amanhecer. Todos são tóxicos. Bem, quero dizer, os que eu tenho visto são aqueles que as FDI estão comandando. A Domo de Ferro foi destruída. Você ouviu essa? Que a gente não pode rejeitar, não pode repelir. A gente não tem mais interceptores. Essa é a outra coisa. E enquanto isso, eles não conseguem lançar tantos foguetes quanto antes, mas enfim. Você não pode prever a estupidez e o delírio. Mas o que é realmente real, o que está acontecendo de verdade ao redor do mundo agora, é que mesmo achando que já tínhamos chegado a um ponto, o pior que podemos ver é outro aumento nos ataques antissemitas, como vimos em Michigan. Quero dizer, se aquele cara tivesse conseguido, ele teria matado 140, 150 crianças pequenas, sabe?
e em vez disso, tem gente retuitando os motivos pelos quais seria aceitável ele ter mirado em uma sinagoga. Você tem outro ataque em Amsterdã, em uma escola judaica, e enquanto isso, estamos aqui sentadas pensando, acho que muitos judeus, justo quando achavam que não podia piorar, está piorando. Como isso vai acabar? Não foi só isso, também ocorreu em Antuérpia, onde vários judeus religiosos foram agredidos. Tem vídeo porque está acontecendo em plena luz do dia nas ruas e as câmeras de rua estão registrando, e isso simplesmente se tornou normal. Tipo, você vê agora, eu só fico tipo, Mais um, mais um. Está acontecendo na Califórnia? oh, California, oh my gosh. E eles simplesmente ficaram parados. A Califórnia simplesmente ficou parada. Para mim, o único sentimento bom de tudo isso é o fato de que eu sinto que nós e os iranianos somos como um time só. E agora eu me sinto tão protegida online, né? Sim, é bom ver isso. Bem, Emily, você tem sido uma defensora do povo iraniano há muito tempo. O que eles te dizem quando veem a resistência nos Estados Unidos e em outros países ocidentais contra os Estados Unidos e Israel tentando libertar o povo inocente do Irã? Eles ainda estão em choque ou já se acostumaram? Então, tem um fenômeno interessante acontecendo agora. Os iranianos no Irã não estão recebendo muita informação porque a internet está fora do ar esse tempo todo. Então, eles não estão recebendo nada preciso, com certeza. Eles estão recebendo apenas o que é contado pela mídia estatal da República Islâmica e algumas informações limitadas de boca a boca de pessoas que conseguem acessar a internet de forma esporádica. E o que estão dizendo para eles é, sabe, que os Estados Unidos estão sendo derrotados e que a República Islâmica está vencendo, claro, né, o que eu não acho que nenhum iraniano realmente acredite, mas não há nenhum tipo de incentivo chegando em grande escala. Sabe o que quero dizer? Tipo, eles não estão aqui. Eles não estão ouvindo tudo em tempo real, certamente, que o Trump diz para incentivar o povo iraniano, por exemplo. Esse tipo de conteúdo quase não chega lá. Mas quando se trata dos iranianos na diáspora, eu diria que eles estão chocados. Na verdade, eles estão mais chocados do que eu em relação à forma como a mídia e o mainstream responderam às coisas. Eu diria que não fiquei tão chocada com isso porque vi como as pessoas agiram depois do dia 7 de outubro. Exatamente. Exatamente. Mas os iranianos, sabe, você pensaria como ser humano que depois que um regime massacra 40.000 pessoas, que seria geralmente aceito que isso é algo ruim e que a pessoa que fez isso é má e deveria ser responsabilizada de alguma forma. E, em vez disso, você vê essas ginásticas mentais bizarras que as pessoas fazem para não condenar isso porque, bem, talvez seja ilegal. Para algumas pessoas é por causa do Trump, para outras é porque são islamistas. Para algumas pessoas é por causa da lavagem cerebral da ideologia esquerdista maluca delas e do comunismo. Existem muitos motivos diferentes para as pessoas estarem reagindo assim, mas é como se fosse, de modo geral, uma insanidade. Para justificar isso e ficar do lado de algo que é simplesmente moralmente repreensível, não importa qual seja a sua ideologia política. Tipo, isso nem deveria ser debatido. E mesmo assim você vê pessoas continuando a forçar o limite do que é aceitável em um debate civilizado. O fato de termos ouvido pessoas dizendo na TV, em redes de grande audiência, sabe? Bem, aquela sinagoga foi alvo porque se chamava Templo Israel. Eu não posso dizer que essa situação, que esse era um templo israelense, era alinhado com Israel. Eu vou dizer isso. Um templo judaico. Uma sinagoga judaica não é um templo israelense. É chamado de o verdadeiro Templo Israel. Eles são judeus. Eles são o povo de Israel. Como você para? E Israel está no nome e eles apoiam o Estado de Israel. O quê? Primeiro de tudo, isso não é verdade. Segundo, quem se importa? Mesmo que fosse uma sinagoga cheia de soldados das FDI ou pertencesse ao governo israelense, ainda assim não se justifica dirigir um carro com explosivos contra ela. Tipo, por que isso é algo que precisamos explicar em 2026? Para mim, isso é horrível e perturbador. Para eles na diáspora, ali acho que eles ficam um pouco mais chocados porque estão vendo essa polarização em níveis que nunca vimos antes. As divisões morais estão muito acentuadas agora. É ridículo. Daniel, o que você ia dizer? Concordo com tudo o que você disse. Eu acho que fundamentalmente as pessoas não entendem direito o islamismo para começar.
Eu acho que se você foi criado em uma sociedade ocidental segura, sabe, especialmente se você foi protegido da guerra e da violência, é difícil para as pessoas processarem o mal. Elas não reconhecem isso porque não sabem como é. E também, eu acho que, de modo geral, houve uma desmoralização tão grande da cultura que as pessoas já não conseguem mais diferenciar o certo do errado. Mas, em um nível fundamental, pessoas que são radicalizadas pelo Islã e que são jihadistas não reconhecem soberania nem nações. Eles não pensam sobre a sociedade da mesma forma que eu e você, onde existe um país chamado França, um país chamado Inglaterra, um país chamado Estados Unidos e um país chamado Israel. Eles veem o mundo através da ótica jihadista, que é de que existe o Dar al-Islam, o mundo dos islamistas, e que o mundo é um grande califado islâmico, e existe o mundo deles, dos islamistas, e então existe o Dar al-Harb, que é o mundo dos infiéis. E eles chamam isso de terra da guerra, que eles querem conquistar. Eles fundamentalmente não veem as coisas da mesma forma que nós. E então, se as pessoas não sabem disso e não têm essa informação, à medida que veem todo esse terrorismo se desenrolando em suas sociedades, elas vão encontrar maneiras de justificar isso em suas mentes. Porque elas não têm um entendimento fundamental de por que isso está acontecendo e o que está motivando essas pessoas. Sim. Isso aliado à falta de coragem para defender seus valores. Como você mesma disse, Xoxana, quem não tem pelo que lutar acaba aceitando qualquer coisa. Katy Perry. Enquanto ouço o Daniel, fico pensando nesse outro lado, tipo essa manosfera, ou seja lá como chamam, como o Ocidente está realmente desmoronando internamente. Guerras de gênero, identidade racial. Eles não conseguem sair do próprio umbigo para entender isso. Enquanto eles brigam por essas minúcias e lutam internamente uns contra os outros, seja por gênero, cor ou raça, estão sendo destruídos e não terão um futuro. E isso é realmente trágico, triste e alarmante. É alarmante e eu não sei como a gente sai disso. Bem, espero que a gente saia disso muito em breve, quando destruirmos a cabeça da serpente, que tem sido realmente a principal exportadora de todo esse terrorismo, assim como da ideologia terrorista. E falando na cabeça da serpente, vamos passar para os nossos canalhas favoritos da semana. E toda semana temos mais para enfrentar. Às vezes sinto que fica entediante porque os mesmos canalhas continuam aparecendo. Mas o que você pode fazer? Você ainda tem que expor eles, porque toda semana eles fazem algo ainda mais canalha do que na semana anterior. Então, Xoxana, vamos começar com você. Quem é o seu canalha dessa semana? Meu canalha, na verdade, é o prefeito de Dearborn, Michigan, que é de onde veio o terrorista que se chocou contra a sinagoga de Michigan. Porque essa é a declaração que essa pessoa divulgou. Mais cedo hoje soubemos que o indivíduo responsável pelo incidente que aconteceu. Essa é uma linguagem muito passiva, gente, tá bom? Na sinagoga Templo Israel, em West Bloomfield, era um residente de Dearborn Heights. Ele morreu no local. No começo do mês, ele perdeu vários familiares, incluindo sobrinha e sobrinho, em um ataque tecnológico israelense à casa deles no Líbano. Todos merecem adorar em paz e devemos condenar claramente qualquer ataque a casas de culto ou frequentadores. Essa tragédia acontece em um momento em que comunidades em todos os lugares estão enfrentando o aumento do ódio, da violência sem sentido, não importa onde a violência ocorra, seja em West Bloomfield ou em qualquer lugar do mundo. O dano contra pessoas inocentes é algo contra o qual todos devemos nos posicionar firmemente. Blá, 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 blá. Sagrados últimos dias do Ramadã, estamos atentos e vigilantes, vamos continuar cuidando uns dos outros. Estou enojada, horrorizada e sinceramente não estou surpresa. Não. Ao invés de dizer que isso é horrível, assustador e apoiar a comunidade judaica, acho que ele nem usou a palavra judeu nesse contexto. Nada. Ele está dando desculpas. Ele está dizendo porque esse cara basicamente teve um incidente e morreu. Me desculpe. O quê?
para associá-lo à senhora do noticiário, e sabemos que temos esse vídeo em que ela diz: bem, era uma sinagoga israelense, Chuck. Não, querida, era uma sinagoga judaica com crianças dentro, 140 crianças que estavam na hora da leitura. E uma mãe incrível que estava lá, e ela também era professora, e ela postou no Instagram. Estou lendo o relato dela de que ela tinha acabado de sair do prédio onde o filho dela estava. Ela estava lendo com as crianças. A caminhonete bate na sinagoga. Tiros estão sendo disparados porque ele atirou primeiro. O responsável pelo incidente atirou primeiro e derrubou o segurança. Ela tenta desesperadamente voltar ao prédio para resgatar o filho. Mesmo sabendo que ela está bem, seu coração ainda vem à boca enquanto lê. E esse cara tem a ousadia de fazer parecer que algo aconteceu por causa de outra coisa que aconteceu. Pelas mesmas pessoas que fizeram algo. A famosa frase da Ilhan Omar. Bem, o que você pode esperar? É tipo, sabe como é? É tipo aquela desculpa de ela pediu por isso para justificar um estupro. Roy, ela estava usando uma saia curta. Isso é equivalente. Nossa, bem. Ele estava na lista de monitoramento, era isso que eu queria dizer. Ele aparentemente estava na sua lista de observação, esse cara. Sim, sim. Oh, Deus nos ajude. Sinceramente, é um milagre que nada tenha acontecido. Com certeza. Mas ele é definitivamente um canalha, esse prefeito. E fazer o quê? Essa é uma estratégia real dos islamistas de ir e tomar diferentes cidades e diferentes estados. E eles não estão indo nada mal. Daniel, quem é o seu canalha dessa semana? Meu canalha desta semana é Walter Masterson, que é um comediante e ativista ou influenciador na cidade de Nova York. Então, Walter foi o cavalheiro que estava no momento central do ataque terrorista do lado de fora da residência do prefeito. Havia um nacionalista cristão que foi ao protesto pela paz, Zoran Mandani, e então Walter foi ao protesto contrário ao nacionalista cristão para basicamente reafirmar o compromisso da cidade de Nova York em ser uma cidade santuário, onde todos os imigrantes ilegais podem vir sem verificação e sem restrições. E nesse momento, enquanto Walter estava em seu palanque defendendo a migração ilegal, um terrorista inspirado pelo ISIS jogou uma bomba por cima da cabeça dele. Agora, normalmente eu não acharia graça de ninguém estar sob ameaça à sua integridade física, mas gostaria de destacar o que Walter fez logo após o dia 7 de outubro. Walter é como um desses comunistas malucos que acha que os Estados Unidos são um império do mal e que Israel é uma entidade sionista que precisa ser combatida e que tudo isso se resume ao imperialismo ocidental. Então, Walter, logo no início, depois do dia 7 de outubro, ia a eventos como manifestações pró-Israel, onde as pessoas estavam lá em solidariedade aos reféns, vestido como um soldado imperial, gritando: o império não fez nada de errado. Então, imagine essas pessoas cujos familiares foram assassinados em 7 de outubro, possivelmente sequestrados. A família deles precisou ir para a guerra como membros das forças de defesa de Israel, lutando um conflito que não desejavam. Enquanto eles se reuniam em solidariedade contra esses protestos pró-terror e jihadistas, Walter ia até lá gritando fantasiado de Stormtrooper. Então, na minha cabeça, ele é um canalha. E ele mereceu estar naquele momento. Representando para sempre a estupidez dos comunistas que apoiam islamistas. E Daniel, quando isso aconteceu, qual foi a reação dele depois? Ele disse alguma coisa? Ele justificou esses terroristas do ISIS? Sim, ele acha que aquele homem foi estúpido por fazer aquilo, mas isso não o tornará intolerante. Ele aprendeu isso. Ok, bem, não dá para explicar a estupidez. Claro que não. Se a mão dele tivesse sido arrancada, talvez a gente tivesse aprendido alguma coisa. Mas bem, o que se pode fazer? Emily, quem é seu canalha da semana? Essa semana teve tantas coisas acontecendo, mas no final eu tenho que escolher a Megyn Kelly. A decadência dela é realmente algo impressionante, realmente algo para se ver. Quero dizer, esse surto que estamos vendo online é constrangedor para ela. Sério? Ela está, sabe, xingando o Mark Levin. E ela simplesmente parece muito desequilibrada. Mas a parte estranha para mim, o que realmente a tornou minha canalha da semana foi...
Ela parece ultimamente estar ativamente glorificando pessoas que explicitamente apoiam o terrorismo. E também dando voz, dando espaço para esse tipo de teoria da conspiração estranha e a insinuação de que, de alguma forma, o ataque terrorista em Michigan era compreensível porque os terroristas tinham familiares que foram mortos no Líbano. Esses são os tipos de histórias que ela está repetindo agora. Aliás, ela não comentou sobre nenhuma outra criança que foi morta, como, por exemplo, aquelas no Irã nos últimos meses durante os protestos ou crianças sob ataque aqui em Israel, milhões delas por mísseis balísticos ou foguetes do Hezbollah. Não, nada disso preocupa a Meghan, porque o que ela quer fazer é retweetar, sabe? Ryan Grim do Drop Site News, a rede de propaganda do Hamas, mais um. Financiado por Soros, é claro. Mas ela compartilha conteúdo de pessoas assim. Hoje cedo vi que repostou Mehdi Hasan, tipo, você realmente caiu em desgraça. E o que é interessante sobre isso é que tudo vem, pelo menos do que eu posso ver, do que ela está colocando publicamente, tudo vem do ego. Ela não gosta que as pessoas a critiquem pelos comentários que fez, que eu não lembro se foi sobre Israel ou sobre judeus, e por não condenar o antissemitismo de Candace. E então, ao invés de admitir, tipo, talvez eu tenha errado um pouco nisso, deixa eu rever. Ela observa a situação e diz, vou insistir mais ainda. E isso é uma resposta muito imatura e constrangedora de se ver em alguém, especialmente na idade e posição dela, agindo desse jeito. É ridículo. É ridículo. E eu sinto vergonha pela família dela, porque o jeito que ela tenta se alinhar com Tucker Carlson e Candace Owens e se colocar nesse grupo desses fascistas antissemitas é patético. A última coisa que vi ela postando foi sobre aquela Carrie Jean, aquela garota irrelevante que foi expulsa da Comissão de Direitos Religiosos na Casa Branca por causa do surto dela sobre palestinos na comissão, onde aquilo não tinha nada a ver com o assunto. Ela fica trocando mensagens dizendo: você é tão perseguida como católica. Sério, é loucura. É loucura o que ela faz e como se deteriorou, o que é triste, já que acho que já foi uma voz razoável. Esses dias já ficaram para trás faz tempo. É tão Megyn Kelly, minha canalha. Uma canalha muito digna. E a questão é, Emily, que tudo isso não começou por causa de Israel. Começou porque ela não quis condenar Candace por não ter dito que Erika Kirk matou o marido dela. E quando Ben Shapiro chamou a atenção dela por não condenar, tudo começou. Não começou por causa de Israel, embora ela estivesse flertando com isso, todas aquelas teorias da conspiração, começou por causa de Erika Cook. E então, depois que Ben Shapiro chamou a atenção dela, ela simplesmente se tornou uma antissemita furiosa. E é exatamente isso que você está dizendo. É tudo sobre ego. Tudo sobre ego. Porque de repente ela está exaltando pessoas às quais se opôs por décadas por questões ideológicas. É tão bobo. E você sabe, ela foi criticada por muita gente. Brooke Goldstein, que já apresentou o programa, foi uma delas. Ela a confrontou e Meghan respondeu: isso não funciona mais comigo. O que não funciona mais com você? Que os judeus estão fazendo. Quero dizer, ela está realmente... é ruim. É realmente ruim. No final, o antissemitismo acaba consumindo o antissemita, porque é só isso que eles enxergam. E isso faz de você alguém que nunca consegue se olhar no espelho, nunca consegue assumir responsabilidade. E quando isso se espalha para uma sociedade e a sociedade não consegue aprender com seus erros, nem encontrar soluções criativas, e você só culpa outra pessoa, é isso que destrói a sociedade. Ela não entende que agora é só uma peça nessa engrenagem. É triste de ver, você está certa. Mas ela está cavando a própria cova e comentando de outra pessoa que também faz o mesmo ou talvez já tenha feito. Meu canalha da semana. Já falamos dele antes, ele é reincidente. Todas nós já comentamos sobre ele. Não sei se já falei dele antes, provavelmente sim. Tucker Carlson é o canalha da semana porque sempre gosto de um canalha com final feliz. Embora ainda não tenhamos nosso final feliz, talvez isso aconteça em breve. Xoxana, você já mencionou isso, mas quero explorar um pouco mais o tema. Então, Tucker Carlson apareceu no programa dele essa semana dizendo que a CIA agora estava monitorando as mensagens dele
E eles estão enviando um arquivo para o DOJ, para o Departamento de Justiça, para apresentar acusações contra ele por possível influência estrangeira, violação das leis de influência estrangeira, porque, sinceramente, não tem como fazer um gol contra melhor do que esse. Então, a gente já sabe há muito tempo que Tucker Carlson tem feito propaganda para o Catar e agora, ao que parece, para a República Islâmica do Irã. Então, quando ele foi convidado para a Casa Branca, todas nós ficamos furiosas e espumando de raiva. Por que alguém está legitimando ele? Acontece que isso pode ter sido um dos movimentos mais geniais do Trump. Ele recebeu ele na Casa Branca. Ele provavelmente já sabia nesse momento que estava falando com pessoas da República Islâmica. Ele contou para ele todas essas coisas sobre como não iria atacar. Isso foi repassado. E Tucker Carlson pode muito bem ter sido parcialmente responsável pela morte do Ayatollah nos primeiros 5 minutos dessa guerra. Então, não tem como ter uma ironia mais bonita do que essa. E por isso, eu realmente espero que esse homem que está criando tanto ódio, tanta divisão, tantas mentiras, propagando e trazendo de volta as mais horríveis calúnias antissemitas de centenas de anos de calúnias antissemitas europeias, tentando levar isso para o grande público americano, que não tinha relação com isso. Esse homem pode agora acabar, se Deus quiser, na prisão. Por isso quis falar sobre ele esta semana, pois podemos ter uma ótima notícia em breve. E o que vai ser realmente interessante de ver é se isso acontecer, se ele for indiciado ou preso. O que vai acontecer com as Megyn Kellys? O que vai acontecer com as Candace Owens? Elas vão sumir de fininho. Vamos torcer para que sumam de vez e vão até a Venezuela. Vamos ver onde isso vai levar elas. Certo. E agora vamos limpar nossas almas com boas vibrações, pessoas boas fazendo coisas corajosas. Nos purificando com heróis. Xoxana, quem é o seu herói desta semana? Meu herói está ligado ao meu canalha, mas é o verdadeiro herói desta história. Danny Phillips é o segurança da sinagoga de Michigan que foi realmente nocauteado pelo carro dirigido pelo terrorista. O mais incrível é quando você lê sobre isso. Ele implementou sistemas de segurança e treinamentos incríveis, então eles não só estavam preparados para isso, não só sabiam o que fazer. E ele evitou a perda de vidas no templo. Primeiro por causa da presença dele, mas também por causa dos treinamentos que eles tinham feito. A ponto de as crianças que foram levadas para o cenário real, o cenário de terror, algumas delas saíram completamente bem e nem estavam preocupadas, porque acharam que era só mais um treinamento. Uau, isso é incrível. É assim que é a segurança quando você a leva a sério. Agora, é realmente triste. É realmente triste pensar que as sinagogas americanas precisam de seguranças, sistemas de segurança, drones, treinamentos, cercas. Quando feito corretamente, você salva vidas. Danny Phillips está se recuperando no hospital. Você é uma heroína. Desejo felicidade e saúde para você e sua família. E agradeço de coração por salvar essas crianças incríveis e todos os professores da sinagoga. Sugiro que leia para ver como ele era maravilhoso. Ele realmente fez um trabalho incrível tornando este lugar seguro. E é simplesmente bom saber que algumas pessoas estão fazendo isso da maneira certa e salvando vidas. Uau, isso é maravilhoso, Xoxana. Obrigada. Eu não tinha lido sobre ele, então isso é realmente maravilhoso. E você está certa. É triste que tenhamos que ter esses protocolos de segurança, mas eles realmente salvam vidas. Obrigada. Daniel, quem é seu herói da semana? Meu herói desta semana é Javier Emelier, o presidente da Argentina. Ele estava fazendo um discurso e havia alguns esquerdistas no governo. O governo zombou dele dizendo que ele estava vendendo o país para os Estados Unidos. E ele respondeu dizendo: bem, vocês nos venderam para a Venezuela e para o Irã e eles nos bombardearam. E como ousam vocês, assassinos e ladrões? E todos explodiram em aplausos para ele. Não, é claro, vocês que se entregaram à Venezuela e aos terroristas vão dizer que nos deram 2 bombas. Fala sério! Onde a corrupta, além disso, assinou um memorando e vinha me explicar o que aconteceu com Nisman. Vai nessa, bancada de assassinos e ladrões! E eu simplesmente o adoro. Ele declara abertamente ser o presidente mais sionista do mundo.
E ele realmente entende que nossa liberdade e nossas sociedades livres vêm da ideia de que temos direitos inalienáveis que nos foram dados por Deus. E essa é uma ideia antiga. Isso vem dos persas, vem dos judeus, que você sabe, vem do cristianismo para o mundo livre. E é disso que se trata o capitalismo. Então, para ter uma sociedade saudável, funcional e livre, você precisa ter liberdade religiosa, você precisa ter liberdade de expressão. Uma sociedade não vai prosperar e funcionar se as pessoas estiverem obcecadas em matar judeus e destruir o Estado de Israel. E você sabe, essas ideias doentias e repugnantes que não fazem bem a ninguém. E eu passei o Chanukah na Argentina e havia menorás por toda parte. E toda a sociedade está prosperando, todo mundo é saudável, ativo, praticando esportes, há mercados artesanais por toda parte e é simplesmente espetacular. Então, eu amo a Argentina, eu amo Javier Milei, ele é meu herói da semana. Sim, nós amamos Javier Milei. Ele apoia tanto Israel, mas esqueça Israel por um segundo. O homem conseguiu reverter a situação do seu país, que estava à beira da hiperinflação, para números positivos. Ele mudou o rumo do seu país. O diferencial dele é ser economista. Tudo era corrupto e ele limpou o lugar. É incrível. Fico feliz que você tenha passado um tempo na Argentina, Daniel, porque, sabe, pensar que a Argentina foi o país onde 2 ataques do Hezbollah basicamente foram permitidos de acontecer, matando tantos judeus. E agora vocês têm um presidente assim. Sinceramente, não dá para ter uma reviravolta melhor. Emily, quem é o seu herói desta semana? Então, meus heróis desta semana são os soldados americanos que morreram na Operação Fúria Épica. Até agora não houve tantas baixas, graças a Deus. Mas eu quero mencioná-los porque sei que, para os israelenses aqui, mesmo para os que não têm dupla cidadania como eu, é algo muito, não é algo óbvio, é muito valorizado. Nós realmente sentimos isso. É por isso que essa semana você viu vários memoriais surgirem em Tel Aviv, talvez também em Jerusalém, mas na Kikar Dizengoff havia uma banca com fotos dos soldados americanos mortos e uma mensagem de agradecimento. E acho importante destacar isso. É fundamental mostrarmos gratidão, pois somos muito gratos. Por isso, queria apenas ler os nomes deles. Sargento Declan Cody, 20 anos. Sargento de primeira classe Nicola Moore, 39 anos. Capitão Cody Cork, 35 anos. Sargento de primeira classe Noah Tietjens. Espero estar pronunciando corretamente. Suboficial Robert Marzin, 54 anos. Major Jeffrey O'Brien, 45 anos. E então, as vítimas do acidente de aeronave que aconteceu no Iraque, as 6 vítimas adicionais daquele cargueiro que caiu. Esse é o Major John A. Cleaner, 33 anos, Capitã Ariana G. Savino, 31 anos, Sargento Técnica Ashley B. Pruitt, 34 anos. Capitão Seth R. Koval, 38 anos, Capitão Curtis J. Engst, 30 anos, e Sargento Técnico Tyler H. Simmons, apenas 28 anos. Então, é um sacrifício que certamente é valorizado pelos americanos e pelos israelenses aqui no local. E continuaremos fazendo tudo o que pudermos para honrar suas memórias. Isso é lindo, Emily. Obrigada. E eu acho que Israel, como uma sociedade que tem serviço militar obrigatório, entende a dor de perder soldados provavelmente mais do que qualquer um. E por isso, essa é uma bela homenagem aos heróis que caíram em batalha e esperamos que não haja mais. Mas essa é a parte dolorosa da guerra. Nós sabemos disso muito bem. Lindo, lindo. Então, nas últimas semanas, passei muito tempo criticando grandes líderes europeus como Starmer, Macron e Pedro Sánchez. Então, hoje eu realmente quero prestar uma homenagem e ter como meu herói o chanceler alemão Friedrich Merz. Por causa de todos esses líderes europeus sem espinha dorsal e alguns até malignos, Merz deixou muito claro de que lado desse conflito, de que lado da história ele está. Eu lhes digo uma coisa, farei tudo o que estiver ao meu alcance para combater o antissemitismo nesta República Federal da Alemanha, onde quer que ele ocorra, e farei de tudo para que este país
em que os judeus possam se mover livre e abertamente. Se aqueles por quem vocês aí em cima estão segurando o cartaz depuserem as armas, então o conflito termina em 24 horas, senhoras e senhores. Aí está a causa. E não no Estado de Israel, que luta por sua existência e luta para poder viver em liberdade. E eu tenho que dizer, entre os líderes europeus, a única que Trump disse que esteve de forma inequívoca do lado certo da história foi a Alemanha. A Alemanha prende manifestantes e é crime na Alemanha dizer do rio ao mar, porque isso significa a aniquilação do Estado de Israel. E ainda mais importante, sabe, o governo alemão tem como razão de Estado, em outras palavras, como parte de sua razão de existir, ele tem a responsabilidade pelo Holocausto e de apoiar Israel. E então, sim, precisamos destacar os líderes que estão inequivocamente do nosso lado. Esta semana tivemos um início difícil devido à restrição da venda de armas imposta há alguns anos. Mas agora, Friedrich Merz deixou muito claro de que lado está e ele está conosco, do lado certo da história. Então, meu herói desta semana, o chanceler alemão Friedrich Merz, e com isso nos despedimos por mais uma semana. E novamente oramos, como fazemos toda semana, para que a paz seja trazida para a nossa região. Que a cabeça da serpente, a República Islâmica extremamente venenosa, caia. Que eles não causem mais mortes, que vejam os sinais e se rendam. Eu sei que isso pode ser otimismo, mas nunca se sabe como as coisas podem acontecer. Então vamos orar por esse momento. Oramos pela proteção dos nossos soldados. Oramos pela proteção dos soldados americanos. E esperamos ver você na próxima semana.